Graça e paz aos irmãos, eu sou o irmão Roberto e hoje eu vim trazer aqui uma palavra para dizer para vocês que o diabo não mais existe, tá? Então eu vou falar em 3 tópicos rápido aqui, para de uma vez por todas, para que todos compreendam que o diabo já foi aniquilado, acabou, né? Não mais existe. E não tem isso de ficar invocando o diabo, invocando Exu, que essas coisas não existem mais. Porque no tempo da graça o diabo está derrotado, aprisionado. E eu vou comparar aqui na palavra de Deus, sem teologia, tá? Sem palavras difíceis, falácias, para poder encantar vocês ou não. Não. Eu não vou falar do que eu acho, ok? Nem do que eu penso, mas sim o que está aqui escrito na palavra de Deus. E se todos concordam comigo, se é de fato assim, eu convido aos irmãos a abrirem a sua Bíblia junto comigo aqui para poder ler. Primeiro, quero ler convosco o seguinte: o livro de João, capítulo 8, versículo 47, que diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, alguém aqui é de Deus ou é do homem? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Mas quem não é de Deus não dá ouvidos. E eu não estou aqui, entendeu? Como um homem, estou falando da palavra. Não estou falando de mim, do que eu acho, do que eu penso, né? Porque eu podia fazer aqui conjecturas teológicas, né? E nada disso. Não. Estou aqui, ó. A grande confusão é porque não lemos sua palavra, a palavra de Deus, que é eficaz. Também gostaria que os irmãos também, em João mesmo, agora, mas agora voltando um pouco, no capítulo 7, para confirmar ainda mais do que Jesus também disse, no versículo 38, ele disse assim: quem crê em mim, Jesus falando, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Compreende isso? Quem crê em quem? Em mim, no homem? Né? No pastor? Né? No apóstolo? No diácono? No presbítero? No bispo? Não. Crê em quem? Em Jesus. Como diz o quê? Os homens? Como diz os teólogos? Não. Como diz as Escrituras, a palavra de Deus viva. Então, irmãos e irmãs, aqui no Zap, vou aqui dar 3 tópicos, ok? Que o diabo não existe mais, vocês vão entender esses 3 tópicos. Que o primeiro, existiu uma profecia de que o diabo ia deixar de existir. Sabiam disso? Então nós vamos ler aqui juntamente, gostaria que cada um abrisse sua palavra, para que não fique desapercebido, juntamente comigo. Então vamos ler. Vamos lá. A profecia que o diabo não existiria mais. Abre em Ezequiel, né? Capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 28, o versículo é de 14 ao 19. Vou fazer aqui essa leitura, né, para que os irmãos possam acompanhar junto comigo, né, 14 ao 19. Diz assim a palavra de Deus enviada pelo profeta Jeremias, uma profecia falando de Lúcifer, a serpente, né, Satanás, o diabo. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Olha só, para que nós possamos entender a palavra de Deus, devemos respeitar os verbos. Os verbos aqui, um dos princípios para poder entender a palavra. Os verbos aqui, vocês podem notar bem que está tudo no passado.
E diz assim, né? Ó, andavas, né? Eras nos teus caminhos, perfeito, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Deixa eu virar a página aqui. Te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te-ei por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do teu meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos do que todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aqui está dizendo, aqui está a profecia falando de Lúcifer, diabo, Satanás, a antiga serpente. Aqui está a profecia, queria deixar de existir. Esse é o primeiro tópico. Em 3 tópicos eu vou fazer vocês entenderem de uma vez por todas que o diabo já não mais existe. Mas quem crê, como diz as escrituras, não o homem, tá certo? Lembrando de novo. Então vamos para o segundo tópico, a consumação dessa profecia. Então vamos voltar lá para João, mas agora no capítulo 19. Certo? Capítulo 19 de João. A partir do versículo 28 ao 30. Pois bem, diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 19, tome nota, versículo 28 ao 30. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopor, né, fizeram uma ilha, chegaram até a boca de Jesus para dar de beber. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então aqui está a consumação da profecia de que Satanás não existe mais. Mas naquele tempo ali, os seus discípulos, as pessoas em volta, ainda não entendiam. Não entenderam. Certamente ainda não entenderam. Sabe por quê? Porque não tinha sido ainda revelada. Embora estava escrito a respeito disso na profecia, e veio se consumar aqui na cruz de Cristo, ainda não foi revelado. E para quem foi revelado então esta profecia que se consumou em Jesus Cristo? Para quem foi revelado? Então, no nosso terceiro tópico, para que vocês possam entender, eu vou dar aqui a revelação, como diz a Escritura, não como diz o homem, como que eu penso, né? Como o que eu acho, não, nada disso. Esvazie-se de mim mesmo, eu me esvazio, fico com a Escritura, a palavra de Deus viva. Então, irmãos, quando Jesus estava ali na cruz, né, e rendeu o seu espírito para se cumprir, ele viu que tudo já estava, né, consumado, tudo mesmo, tudo que se falava dele, todas as profecias do Antigo Testamento que apontava para Jesus Cristo se consumiu ali na cruz. Rudimentos, a lei, né, as ordenanças, tudo
foi consumida ali na cruz por Jesus Cristo, que agora ressurreto, né, reina conosco hoje. Então vamos lá para o terceiro tópico, a revelação, o perfeito entendimento da profecia de Ezequiel. Abra aí comigo em Hebreus. Vamos lá, vamos achar aqui Hebreus, não é verdade? Hebreus, capítulo 2 de Hebreus, no versículo 14. Olha, então essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo. Nem foi dado primeiro aos discípulos de Jesus, mas sim ao apóstolo Paulo, que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho da graça. Correto? Então, no versículo 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está aqui, está escrito, né? Vou ler de novo, ó. Visto, pois, que os filhos têm participado. Quem são os filhos? Quem são os filhos? Somos nós. Nós somos chamados filhos de Deus. Aqueles que se justificou no sangue do Cordeiro, agora é filho, se fez igualmente como filho de Deus. Ele mesmo nos trouxe de volta a nossa originalidade em Cristo. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, nós temos participado, né? Nós somos carne e sangue. Por isso que está escrito aqui, ó, não tem nada a ver isso aqui com ceia, tá, irmão? Às vezes tem pessoas que confundem essa passagem, por incrível que pareça, ainda com ceia, ligada a essas coisas aqui. Mas visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? Corpo. Deste também ele, né? Ele igualmente participou, né? Participou, porque Jesus não fez carne e sangue, então igualmente também ele esteve aqui e participou conosco na mesma carne e no sangue, porque ele estava aqui em carne e sangue junto conosco, em ossos também, né? Para que sua morte lá na cruz, inclinou a cabeça, morreu, né? Em sua morte na cruz, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem tinha o poder da morte até aquele instante era o diabo, mas agora não tem mais. A saber, aqui fala o diabo. E livraste todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha aqui, o cumprimento. E livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Somos nós, os que temos fé. Aqueles que têm fé são descendentes de Abraão. Eu vou completar mais aqui a passagem, lendo para vocês o restante dos versículos, que diz assim: por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, em carne e sangue, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, Cristo, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, irmão, aqui está a revelação, o perfeito entendimento da profecia. Quem crê em mim, Jesus Cristo, como diz as Escrituras, tá aí. Então, irmão, com isso, esses 3 tópicos, eu espero que vocês mesmo vejam aqui que o diabo foi aniquilado em sua morte de cruz. O diabo já foi aniquilado. Então, não tem mais esse negócio, mas tá bom. Os irmãos também podem me perguntar aí, né, os que não têm fé, que não creem, podem ainda argumentar comigo dizendo: mas, irmão, eu fui na igreja e o pastor está expulsando o demônio. Ele invoca lá o Exu, o diabo, e está expulsando. Como você fala que o diabo... Eu vejo lá, as pessoas estão endemoniadas, estão expulsando o demônio. Olha, olha só, não são o que meus olhos veem, o que meus ouvidos ouvem, entendeu? Mas sim o que está escrito.
aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouvo, não acredito. Mesmo que pareça a verdade, porque o que está escrito é a verdade. E é muito fácil responder isso a vocês. Ora, primeiro erro. O diabo é onipresente? Pergunto a vocês. Só tem um ser maior, que é o nosso Deus. Ele é o único onipresente. Nosso Deus é o único onipresente. Então, como é que pode estar expulsando o diabo aqui, nessa noite, e lá na outra esquina também está expulsando o mesmo diabo, aí lá na Argentina também está expulsando outro diabo, aí lá na Inglaterra outro diabo, nos Estados Unidos também, no Iapoque, no Chuí, né, expulsando o diabo. Ué, o diabo se tornou onipresente? Como é que pode? Aí também você vai no culto de manhã e estão expulsando o diabo. Aí chega à noite, estão expulsando o diabo. Ué, o que aconteceu? Já não tinha expulsado ele? Está aqui de novo? Então há uma incoerência aí. As pessoas que não entendem a palavra, entendeu? Ficam agarrados nisso. Mas eles não expulsam o diabo. Eles expulsam, na verdade, porque eles querem crer. O espírito de erro. Então Deus envia um espírito de erro, porque Deus não pode ser profanado. Deus não admite ser profanado. Então, quando uma pessoa insiste em andar na enganação, na profanação, Deus envia o espírito de erro. O mesmo espírito que entrava em Saul, né, que o atormentava ele, e que Davi ia lá e tocava a sua harpa, né, e o espírito se acalmava, aquele espírito ruim se acalmava em Saul ali. E eu vou ler com vocês, porque tem que estar escrito para crer. Vamos lá. Abre então a sua Bíblia aí, né, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu achar aqui, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, vamos ler. E sabeis ainda de que maneira, como pais... Não, desculpa, eu estou no primeiro Tessalonicenses, desculpa. É 2 Tessalonicenses. Aqui, achei. Capítulo 2, versículo 11. Agora sim. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar-lhe crédito à mentira. Então Deus permite, envia essa operação do erro. Fica todo mundo lá chamando o diabo, quando a Bíblia fala, né, que o diabo já foi aniquilado na cruz. O poder da morte não existe mais. E como é que eu fico ali em santa ignorância, clamando, chamando o diabo, expulsando Beelzebul? E por que então isso acontece? Porque Deus, já que vocês profanam o nome de Deus, né, quem profana o nome de Deus, Deus permite que é enviado um espírito de erro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar-lhe crédito à mentira. Por isso, irmãos, está aqui revelada a palavra, entendeu? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Então, se você crê, eu creio que você entendeu de uma vez por todas. Graça e paz. Até mais.